Então é com alegria que iniciamos mais o estudo e hoje do capítulo 18 do livro Evolução em Dois Mundos, em que André Luiz propõe o estudo da evolução e o destino. É um tema bastante chamativo, bastante interessante, e ele responde àquela dúvida que quase todo ser humano tem: o destino existe? O mal está determinado no conteúdo do nosso destino? Por que ele se refere ao mal? Porque todos nós passamos por dificuldades e essas dificuldades nós denominamos de mal, quando muitas vezes não é um mal, mas um bem, como a gente vai perceber no final dessa lição. Ninguém nasce destinado ao mal, porque semelhante disposição derrogaria os fundamentos do bem eterno, sobre os quais se levanta a obra de Deus. O espírito renascente no berço terrestre traz consigo a provação expiatória a que deve ser conduzido, ou a tarefa redentora que ele próprio escolheu de conformidade com os débitos contraídos. Prevalece aí o mesmo princípio que vige para as sociedades terrestres, pelo qual, se o homem é malfeitor confesso, deve ser segregado em estabelecimento correcional adequado para a reeducação precisa. E se é aprendiz no campo da experiência, com dívidas e créditos, sem falta grave a resgatar, é justo possa pedir às autoridades superiores que lhe presidem os movimentos o gênero de trabalho ou de luta em que se sinta mais apto ao serviço de autoaperfeiçoamento. Entendemos, porém, que se perpetrou delito passível de dolorosa punição, não é ele internado na penitenciária ou no trabalho reparador para que se desmande deliberadamente em delitos maiores, o que apenas lhe agravaria as culpas já formadas perante a lei. Daí a gente lembrar que Jesus disse: meu fardo é suave e meu jugo é leve. Nenhuma prova, nenhuma dificuldade é colocada acima das forças dos ombros que a suportam. É natural que o devedor, nessa ou naquela forma de resgate, venha a sofrer fortes impulsos e recidivas no erro em que faliu, tanto maiores quão mais extenso lhe tenha sido o transviamento moral. Entretanto, a aprovação deve ser assimilada como recurso de emenda, nunca por válvula de expansão das dívidas assumidas. Desse modo, ninguém recebe do plano superior a determinação de ser relapso ou vicioso, madraço ou delinquente, com passagem justificada no latrocínio ou na dipsomania, ou seja, no alcoolismo, no meretrício, que é a prostituição, ou na ociosidade, no homicídio ou no suicídio. Padecemos sim, nesse ou naquele setor da vida, durante a recapitulação de nossas próprias experiências, o impulso de enveredar por esse ou aquele caminho menos digno, mas isso constitui a influência de nosso passado sobre nós, instilando-nos a tentação, originalmente toda nossa, de se tornar a ser o que já fomos em contraposição ao que devemos ser. O passado exerce uma certa influência, uma pesada influência sobre nós, né? Qual é a relação percentual de tempo existente entre os estágios que o espírito de elevação mediana vive como encarnado e como desencarnado? A percentual de tempo no plano espiritual para as criaturas de evolução mediana varia com o grau de aproveitamento de tempo no estágio
recente que desfrutaram no corpo físico. Quão mais vasta a provisão de conhecimento e maior a aquisição de virtudes por parte do espírito, mais largo período desfruta na esfera superior para obtenção de mais nobres recursos para mais alta ascensão. Então, às vezes a gente escuta a pessoa falar: já estou velho, nasci assim, vou morrer assim, estou muito velho para começar tal coisa. Quer dizer, sempre é tempo. Enquanto respira, é tempo de transformar, é tempo de aprender, é tempo de adquirir algo novo, que isso vai nos ajudar a melhorar a nossa condição na própria espiritualidade. Isso ele quer dizer também do tempo que a gente passa encarnado, do tempo que passa desencarnado. O que ele está perguntando é quanto tempo, qual é a relação entre eu fiquei 100 anos na Terra, quanto tempo eu vou ficar na espiritualidade? 100 anos? Depende do aproveitamento que eu fiz na Terra. Se eu fui um indivíduo ocioso, que não quis aprender nada, eu preciso voltar logo para dar sequência aos meus estudos. Agora, eu comparo assim como as crianças que têm férias. Por exemplo, estamos entrando no período de novembro. As crianças que conseguiram as médias nos primeiros meses do ano, primeiro semestre, já estão praticamente liberadas das provas no terceiro semestre, porque já conseguiram a pontuação necessária. Então essas crianças vão entrar de férias mais cedo e ao invés de aproveitar 30 dias de férias, eles vão aproveitar 90 dias de férias. E aquele que não estudou durante o ano, levou na flauta, ele vai ficar até o começo do Natal praticamente fazendo as provas de recuperação e algumas escolas voltam em janeiro para fazer essa recuperação. Então ele acaba tendo um período de descanso muito pequeno, porque não soube aproveitar o tempo. E assim somos nós, à medida que a gente aproveita o nosso tempo, que a gente otimiza, que chega o mais próximo possível do plano que assumimos na espiritualidade, melhor será o nosso retorno e mais tempo ficaremos lá para produzir, levar o conhecimento que aprendemos aqui também e aprender novas coisas lá. Só gostaria de ressaltar, apenas com olhar crítico, importante para nós. A grande maioria não evoluiu absolutamente nada. Por isso que ainda, dentro da complexidade da vida, a dor é importantíssimo. Você que ama mais, os seus familiares mais próximos, vai constatar poucos mudar alguma coisa. Suor, a ironia, a preguiça de trabalho, de melhorar a si mesmo, a religiosidade, são raros os exemplos de melhora. Agora, quando a dor chega, ele se encontra. Poderíamos identificar algum elo da evolução que existe no plano extrafísico e que é desconhecido na Terra? Ou seja, o que acontece do lado de lá e que não sabemos aqui? Será que a gente consegue identificar? Porque o espírito que veio hoje, Elza, é diferente do espírito da última encarnação, que eu creio que eu devo ter ficado um tempo no plano espiritual fazendo parte da minha evolução. Então, quando eu retomo um pouco diferente. Então, será que existe algum sinal que possa me ligar ao passado, alguma coisa que nos mostre um pouco da evolução no plano extrafísico? Além do plano extrafísico, ou seja, depois desta vida, a investigação humana encontrará material valioso de observação para elucidar vários problemas concernentes à evolução do ser. Quer dizer, a gente não descobriu muita coisa ainda, a gente está descobrindo fósseis, a gente está tendo uma noção rudimentar do que aconteceu e elaborando teorias, mas a gente tem muito a caminhar ainda, tá? Talvez nessa nova era que estão chegando seres mais inteligentes, mais evoluídos, novos equipamentos possam detectar o que realmente se dá o processo da evolução. A pergunta que vem agora é uma pergunta que passa pelas nossas cabeças sempre. Tá? Os animais inferiores, como é que é a evolução desse pessoal? Será que eles estão evoluindo em direção à humanidade? Será que a gente deve matar a barata? Será que a gente deve exterminar o animal? Como é que é isso?
Ainda na atualidade, os instrutores espirituais intervêm na melhoria das formas evolutivas inferiores nas quais o princípio inteligente estadia? Porque essa pergunta ela é providencial, uma vez que esse livro abordou desde o início, a evolução desde o início das formas inferiores. E essas formas inferiores ainda continuam habitando o planeta. E nós dependemos dessas formas inferiores, seja na alimentação dos vegetais e dos animais, seja na polinização das flores, na produção do oxigênio, na manutenção da vida da espécie teoricamente mais evoluída. Então, será que esses seres que estão nos servindo agora, nesse estágio na Terra, eles continuam o seu processo evolutivo? Sim, porque todos os campos da natureza contam com agentes da sabedoria divina para a formação e expansão dos valores evolutivos. Então, da mesma forma que nós fomos, milhares de anos atrás, tutelados por esses benfeitores até a condição de homem, essas criaturas também são tuteladas. Não, então eu não vou mais comer cenoura, porque é vida. Não vai mais comer mais nada, não vou matar mais inseto. E aí, André Luiz, em um outro momento, diz que no estágio do corpo humano, nós necessitamos dos seres inferiores para a evolução do corpo. E o trabalho deles, o ato de resignificação deles é exatamente esse. A missão deles é servir de alimento para a evolução. Mas não vão ficar eternamente nessa condição. Eles irão prosseguir na escala, né? Tanto que a gente não come alguns animais. A gente preserva isso, a gente não come alguns vegetais, a gente preserva esse material. Tá certo? Então não é, vamos dizer assim, contra a lei ou contra a natureza ingerir os alimentos que têm vida. Ao contrário, a gente precisa deles, né? Dentre todos os animais superiores, abaixo do homem, qual é o detentor de mais dilatadas ideias, fragmentos? Ou seja, quem é que começa a ter resquícios de pensamento, tá? Resquícios de memória. O assunto demanda longo estudo técnico na esfera da evolução, porque há ideias, fragmentos de determinado sentido mais avançados em certos animais que em outros. Ainda assim, nomearemos o cão, o macaco, o gato, o elefante, o muar, que é a mula, e o cavalo, como elementos de vossa experiência usual, mais amplamente dotados de riqueza mental, como introdução ao pensamento contínuo. Isso é tão verdade que o cachorro te reconhece, o gato te reconhece, o macaco te reconhece, né? O cavalo reconhece o dono. Então, alguns animais mais que têm esses pensamentos, eles não têm só pensamento como uma memorização. Os ratos também têm uma memória que eles acreditam passar pela geração, para a geração seguinte. Quando você faz uma espécie, vamos dizer assim, de tortura, né, com um animal, alguma coisa, que ele toma um choque elétrico e associa esse ao som, um som a esse choque elétrico, com o tempo, se você der só o som, ele tem as reações como se ele tivesse tomado o choque elétrico. E aí aquela geração morre. Os filhotes dessa geração sentem o mesmo pavor que os pais sentiam toda vez que escuta esse som, sem tomar qualquer choque elétrico. Então é uma memória genética que passa na população. Aí eu pergunto, não seria esses indivíduos a reencarnação dos seus pais? Com uma lembrança, né? Formando já uma lembrança perispiritual? Não dá para responder isso no estágio que a gente se encontra. Essa lição é talvez uma das mais belas e mais importantes para a gente, porque ela trabalha conceitos extremamente interessantes no que se refere à mente, o remorso, a culpa. Bem assim, finalizando esse livro, André Luiz faz um apanhado geral dos pontos principais do livro dele, né? Então, as predisposições mórbidas. Como apreendemos, ou seja, assimilamos
a existência das predisposições mórbidas do corpo espiritual, não podemos olvidar, podemos esquecer, que a imprudência e o ócio se responsabilizam por múltiplas enfermidades, como sejam os desastres circulatórios provenientes da gula, as infecções tornadas de higiene, os desequilíbrios nervosos nascidos da toxicomania e a exaustão decorrente de excessos variados. De modo geral, porém, a etiologia, a origem das moléstias perduráveis que afligem o corpo físico e o dilaceram, guardam no corpo espiritual as suas causas profundas. Então, pessoas que têm um cansaço excessivo, têm problemas circulatórios, usou droga, distúrbios nervosos, né? Tem a sua origem, as questões se originam no perispírito. A recordação dessa ou daquela falta grave, mormente daquelas que jazem recalcadas no espírito, sem que o desabafo e a corrigenda funcionem por válvulas de alívio às chagas ocultas do arrependimento, cria na mente um estado anômalo que podem classificar de zona de remorso. O que ele fala nesse desabafo? Muitas vezes a gente conversa com as pessoas colocando a dificuldade que a gente está vivenciando e quer a opinião do outro. A gente fica tão agoniado que todo mundo já venceu essa experiência. Às vezes você faz uma coisa que não achou legal, você fala, olha, a pessoa me agrediu assim, aí eu respondi desse jeito, o que você acha? Eu fiz certo ou eu fiz errado? Né? Porque você precisa de um reforço positivo para dizer, olha, você não fez errado, então eu falo, nossa, então eu não pisei na bola, e você relaxa. Se você não tem esse reforço positivo, aquilo fica dentro de você. Mas às vezes uma pessoa só não basta, você vai para outra e conta a mesma história e faz a mesma pergunta, fiz certo ou fez errado? Ou às vezes vai até para o psicólogo e fica lá horas a fio, né, Camila, falando, repassando, e nem o psicólogo consegue te convencer que aquilo faz parte de um processo de evolução e que você tem que seguir adiante, que no momento não havia outra situação a fazer, ou se houvesse, você não teve condição de raciocinar nisso, portanto, não dá para falar que foi certo ou que foi errado. A pessoa não consegue expurgar aquilo de dentro dela, cria uma culpa, tá? Cria então o que ele chama de zona de remorso, em torno da qual a onda viva e contínua do pensamento passa a enovelar-se em circuito fechado sobre si mesma, com reflexo permanente na parte do veículo físio-psicossomático, ou seja, no perispírito, ligado à lembrança das pessoas e circunstâncias associadas ao erro de outrora, de sua autoria, né, de nossa autoria. Então ficou com aquele pensamento fixo e vai o pensamento, volta o pensamento, não dá certo. Troca o pensamento, é a melhor coisa. Troca, deu para consertar? Conserta. Não consertou? Deixa para uma outra vida que a gente vai ter oportunidade de fazer e segue adiante. Por que isso? Estabelecido a ideia fixa sobre esse nódulo de forças desequilibradas, é indispensável que acontecimentos reparadores se nos contraponham ao modo enfermiço de ser, para que nos sintamos exonerados desse ou daquele fardo íntimo ou exatamente redimidos perante a lei. Essas inquistações de energias profundas no imo de nossa alma, expressando as chamadas dívidas kármicas, por se filiarem às causas infelizes que nós mesmos plasmamos na senda do destino, são perfeitamente transferíveis de uma existência para outra. Isto porque, se nos comprometermos diante da lei divina em qualquer idade da nossa vida responsável, é lógico, olha o detalhe, em qualquer idade da nossa vida responsável. Na fase de criança nós somos responsáveis? Não.
Nós até no início da juventude, nós não somos responsáveis ainda. Quem daqui se lembra o que fazia com 13 anos? Das besteiras que cometeu aos 13 anos? Aos 14, aos 15 anos? O que vocês se lembram de coisas ruins que vocês fizeram aos 18 anos? A não ser as bebidas nas baladas, que bebeu demais, e que passou mal, e que saiu com a namorada do colega. Quando que a gente começa a tomar consciência? Depois dos 20 anos que a gente vai começar a assumir as nossas responsabilidades. Não hoje, diante da precocidade com que as crianças são colocadas dentro do crime, porque não tem um ambiente, às vezes no local que mora, favorável a outro tipo de envolvimento, né? Então são compelidas a isso. Mas qual é o grau de consciência disso e qual será o grau de responsabilidade, né? A gente tem que questionar um pouco sobre isso em termos de espiritualidade. Divina, em qualquer idade da nossa vida responsável, é lógico, venhamos a resgatar as nossas obrigações em qualquer tempo, dentro das mesmas circunstâncias nas quais patrocinamos a ofensa em prejuízo dos outros. É assim que o remorso provoca distonias, perturbações, mudança do ritmo, diversas em nossas forças recônditas, desarticulando as sinergias do corpo espiritual, criando predisposições mórbidas ou para doenças, né? Para essa ou aquela enfermidade, entendendo-se ainda que essas desarmonias são algumas vezes singularmente agravadas pelo assédio vindicativo dos seres a quem ferimos, quando imanizados a nós em processos de obsessão. Todavia, ainda, mesmo quando sejamos perdoados pelas vítimas da nossa insânia, detemos conosco o resíduo mental da culpa, qual depósito de lodo no fundo de calma piscina, e que um dia virão à tona de nossa existência para necessária expulsão, à medida que se nos acentue o devotamento à higiene moral. Então todo débito será resgatado, porque a gente não se perdoa, né? O outro pode ter perdoado, mas se a gente não se perdoar, entraremos no estágio de culpa. Emmanuel, no seu livro Pensamento e Vida, no capítulo 22, ele fala sobre a culpa. E a linha de raciocínio que ele adota vai ao encontro da linha de raciocínio do André Luiz. E ambas se complementam. E esse texto eu achei muito belo e eu gostaria de trazer para vocês agora. Culpa. Quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra nos tecidos sutis da alma. E o arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga, transforma-se num abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco e expelindo em torno a corrente miasmática de nossa vida íntima, intoxicando o hausto espiritual de quem nos desfruta o convívio. A afeição do ímã, que possui campo magnético específico, toda criatura traz consigo o halo ou a aura de forças criativas ou destrutivas que lhe marca a índole, no feixe de raios invisíveis que arroja de si mesmo. É por esse halo que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade. Operando a onda mental em regime de circuito, por ela incorporamos, quando moralmente desalentados, os princípios corrosivos que emanam de todas as inteligências, encarnadas ou desencarnadas, que se entrosem conosco no âmbito de nossa atividade e influência. Então, vamos estabelecendo ligação com tudo, né? Projetando as energias dilacerantes do nosso próprio desgosto ante a culpa que adquirimos, quase sempre somos subitamente visitados por silenciosa argumentação interior que nos converte o pesar. Inicialmente alimentado contra nós mesmos,
em mágoa e irritação contra os outros. Então, primeiro ficamos magoados e irritados conosco, depois transferimos isso aos outros. É que os reflexos de nossa defecção, a torvelinharem junto de nós, assimilam de imediato as indisposições alheias, carreando para a acústica de nossa alma todas as mensagens inarticuladas, ou seja, não faladas, de revolta e desânimo, angústia e desespero que vagueiam na atmosfera psíquica em que respiramos, metamorfoseando-nos em autênticos rebeldes sociais. Famintos de insulamento ou de escândalo, nos quais possamos dar pasto à imaginação virulada pelas mórbidas sensações de nossas próprias culpas. É nesse estado negativo que, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, enredando o corpo e alma nas teias da enfermidade, com a mais complicada diagnose da patologia clássica. A noção de culpa, com todo o séquito das perturbações que lhe são consequentes, agirá com os seus reflexos incessantes sobre a região do corpo ou da alma que corresponda ao tema do remorso que sejamos portadores. Toda a deserção do dever a cumprir traz consigo o arrependimento que, alentado no espírito, se faz acompanhar de resultantes atrozes, exigindo por vezes demoradas existências de reaprendizado e restauração. Cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. É por essa razão que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como sábio médico, nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sob o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. E aí, entra na seguinte questão: como pode o débil mental comandar a renovação celular do seu corpo físico? Isso foi a tônica do livro, que o nosso pensamento é vida e que nós, através do pensamento, podemos criar doenças ou eliminar doenças. E o débil mental, que não consegue ter um raciocínio pleno, como fica? Não será lícito esquecer que, mesmo conturbada, a consciência está presente nos débeis mentais ou nos doentes nervosos de toda a espécie, presidindo ainda que de modo impreciso e imperfeito o automatismo dos processos orgânicos. Ou seja, ele não pode se expressar, mas a mente ainda vai coordenar o processo, né? Existem parasitas ovoides vampirizando desencarnados? Sim, nos processos degradantes de obsessão. Para quem não se lembra o que é o ovoide, é aquele ser cujo perispírito perde a forma humana e evolui, porém o espírito não perde as suas características, a evolução adquirida, mas ele não tem condições de manter a forma e especialmente é trabalhado por entidades inferiores que ajudam esse processo de recrudescimento da forma. E aí essas entidades são colocadas em certos indivíduos, em pontos estratégicos, para vampirizar as suas forças. Eles acabam servindo-se de instrumentos para punição dos culpados quando manipulados pelas entidades infelizes, né? Então, vê lá, degradantes, então, sim, nos processos degradantes da obsessão vindicativa, nos círculos inferiores da Terra, são comuns semelhantes quadros, sempre dolorosos e comoventes pela compaixão e ignorância, pela ignorância e paixão que os provocam. Como entenderemos o mecanismo da atuação da justiça superior nos casos de endemias rurais, em que as populações inteiras são assoladas periodicamente pelas mesmas doenças? Não só rurais, né? Naquela época era comum só no meio rural,
Mas hoje a gente tem nas cidades, em países, né, ebola e uma quantidade de vírus que a gente observa que a população é dizimada, né? As endemias são quase sempre doenças que graçam numa coletividade ou numa região, dependendo de causas simplesmente locais. Devemos assim capturá-las, não obstante os casos kármicos individuais que se agravam por influências delas. No quadro de conquistas higiênicas que o homem é naturalmente obrigado a realizar por si, com o preço devido ao progresso comum. Então, é um ajuste coletivo, e nessas doenças é que nós vamos descobrir novos medicamentos. As pessoas morrendo, né, eles muitas vezes serão tratados e o medicamento não faz efeito, e outros medicamentos serão desenvolvidos a partir dessas respostas negativas, e assim a medicina vai evoluindo, a humanidade vai evoluindo, porque no passado vivíamos 30 anos, 35 anos era considerado velho, viveu demais 35 anos. Com o advento do antibiótico, nós chegamos a viver aí aos 65 anos, aí já estava velhinho com 65 anos, né? Os velhinhos, 65, 60, 65 anos. Agora, nós já temos um tempo maior, graças às técnicas de rejuvenescimento, às medicações cardiovasculares que avançaram bastante. E aí, nós vamos observar que nós conseguimos chegar a quase 100 anos de idade. E o velhinho de 60 anos não é mais um velhinho, é um jovenzinho. Especialmente se fizer atividade física, cuidar da sua alimentação, vai chegar aos 94 anos, andando, se movimentando e tendo saúde, qualidade de vida, né? Já tem um autor que chama Kuroda, ele diz que 80% das doenças da terceira idade são devido ao mau posicionamento dos músculos, que não são exercitados, e eles tracionam os ossos que sofrem deformidades, e aí começam as dores. Então, se a gente tem alimentação adequada, fortalecimento muscular e ósseo, dificilmente a gente vai entrar num processo patológico mais grave, né? Porque envelhecer não significa ficar doente. A doença não é a causa do envelhecimento. Ela pode estar vinculada nessa fase da vida, né? No estado comatoso, onde se encontra o psicossoma do enfermo, junto ao corpo físico ou afastado dele? Onde é que está o perispírito do cara que está lá em coma na UTI, né? No estado de coma, o aprisionado do corpo espiritual ao arcabouço físico, no estado de coma, o aprisionamento do corpo espiritual ao arcabouço físico ou a parcial liberação dele depende da situação mental do enfermo, se é mais evoluído ou menos evoluído. Quais os principais métodos usados na espiritualidade para o tratamento das lesões do corpo espiritual? Ou seja, eu sofri um grave acidente, arrebentei meu corpo físico, vai ter repercussão no corpo espiritual? Provavelmente, né? Principalmente se eu fui o causador desse acidente por uma conduta deliberada, excesso de velocidade, bebida ao volante. Eu arrebentei, estou com lesão no corpo perispiritual. E a gente observa isso na mesa mediúnica. O espírito chega falando, cadê minha cabeça? Cadê minha cabeça? Eu estou todo quebrado, eu estou todo sangrando. Quer dizer, ele está sentindo essas lesões no corpo espiritual. Na espiritualidade, os servidores da medicina prestam com mais segurança na história do enfermo na espiritualidade, os servidores da medicina penetram com mais segurança na história do enfermo para estudar, com o êxito possível, os mecanismos da doença que lhes são particulares. Aí os exames dos tecidos psicossomáticos com aparelhos de precisão, correspondendo às inspeções instrumentais e laborais em voga na Terra, podem ser enriquecidos com a ficha kármica do paciente, a qual determina quanto à reversibilidade ou irreversibilidade da moléstia antes de nova reencarnação, motivo porque numerosos doentes são tratáveis, mas somente curáveis mediante longas ou curtas internações no corpo físico.
a fim de que as causas profundas do mal sejam extirpadas da mente pelo contato direto com as lutas em que se configuram. Curial, conveniente, portanto, é que o médico espiritual se utilize ainda, de certa maneira, da medicação que vos é conhecida ao socorro dos desencarnados em sofrimento. Porque mesmo no mundo, todo o remédio da farmacopeia humana, até certo ponto, é projeção de elementos quimioelétricos sob agregações celulares, estimulando-lhe as funções ou corrigindo-as, segundo as disposições do desequilíbrio em que a enfermidade se expresse. Contudo, é imperioso reconhecer que na esfera superior, o médico não se ergue apenas com o pedestal da cultura acadêmica, qual ocorre frequentemente entre os homens, mas sim também com as qualidades morais que lhe confiram valor e ponderação, humildade e devotamento, visto que a psicoterapia e o magnetismo, largamente usados no plano extrafísico, exigem dele grandeza de caráter e pureza de coração. Então, os médicos da espiritualidade que, se tivermos o merecimento, cuidarão dos nossos corpos perispirituais, consequentemente do nosso espírito, tem que ter grandeza de caráter, pureza de coração, boa vontade e conhecimento da medicina. Então, nós podemos deduzir que os bons médicos da face da Terra provavelmente continuarão labutando como médicos no plano espiritual, devido à necessidade desse conhecimento para atender imediatamente os desencarnados. O médico amigo meu, esses dias falava, olha, quando eu morrer, eu gostaria de continuar trabalhando como médico ainda. E gostaria de voltar como médico para dar continuidade aos estudos que eu faço aqui. Eu adoro os estudos que eu faço, tenho umas teorias tão interessantes na minha cabeça, mas não dará tempo. Mas eu gostaria de voltar. Quem sabe? Né? Então, nós estamos no penúltimo capítulo e na próxima segunda, então, aguarde o final do que André Luiz tem para nos dizer. Tá certo?